Nós vamos ler dois versos em Colossenses 3, versos 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Os irmãos podem assentar. O tema da mensagem são as primeiras palavras do verso 16, que diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Nesses dois versos nós temos alguns mandamentos, e todos eles estão relacionados com as Escrituras. O primeiro deles é o título da mensagem: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É um mandamento, e mandamento não é uma coisa que você faz se você tiver tempo, não é uma coisa que você faz se der, se tiver jeito, se não tiver. É um mandamento. E quando nós transgredimos esse mandamento, nós pecamos contra nós mesmos e contra Deus. Então, o mandamento é que a palavra de Deus habite ricamente em nós. A palavra de Cristo habite ricamente em nós. Primariamente, a palavra de Deus é colocada em nossos corações pelo Espírito Santo quando nós nascemos de novo. Hebreus 10, 15, 16 dizem assim estes versos: o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração. Porei as minhas leis em seu coração. Há muito eu entendo que a palavra coração no Novo Testamento é usada como sinônima do Espírito, o Espírito do homem. Então, quando o texto diz: porei as minhas leis em seu coração, ele está dizendo: porei as minhas leis no seu espírito. Essa é uma promessa que foi feita ainda durante a velha aliança, foi feita através do profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 33, e é citado aqui na Epístola aos Hebreus como algo que caracteriza a nova aliança. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seu coração. Ezequiel, o profeta Ezequiel também falou sobre isso, e ele profetizou dizendo nos versos 26 e 27: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Bem, tanto um quanto o outro texto é do profeta, tanto o profeta Jeremias, que tem o seu registro na Epístola aos Hebreus, quanto o próprio livro de Ezequiel, falavam, tanto Jeremias quanto Ezequiel,
daquilo que viria a ser através da nova aliança. Essas coisas não existiam na velha aliança. A palavra de Deus não estava, não podia habitar no coração, embora nós tenhamos textos na Bíblia que, por exemplo, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não há dúvida de que, em termos limitados, era possível fazer isso, guardar a palavra no coração. Mas o texto que eu estou lendo em Jeremias, que foi transcrito para a Epístola aos Hebreus, e o texto do profeta Ezequiel, não está falando disso. Está falando de termos a palavra no nosso coração. Não é você gostar da palavra, eu vou guardar essa palavra no meu coração. Não. Ele está falando de uma experiência que ainda não tinha acontecido. Ele diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Quando diz um coração novo e um espírito novo, ele está dizendo a mesma coisa como acontece em muitos textos, principalmente do Velho Testamento. O livro de Provérbios é cheio de provérbios que diz uma coisa com uma palavra e logo depois diz a mesma coisa com outra palavra. Então darei a vocês um coração novo. É uma referência ao novo nascimento. E porém um espírito novo em vocês é a mesma coisa. Está falando do novo nascimento. Quando, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então nós temos aqui uma promessa, um coração novo e um espírito novo, que são a mesma coisa. Ele diz: tirarei de vocês o coração de pedra. É uma linguagem figurada, e lhes darei um coração de carne. Comparando o coração de pedra com o coração de carne, um é bem mais macio do que o outro. Fala de um coração sensível a Deus, um coração responsivo a Deus, que tem aqui como figura o coração do homem, mas que se refere a um espírito quebrantado, um espírito aberto para Deus. Isso se daria através do novo nascimento. Eu não estou falando que o espírito quebrantado vem através do novo nascimento, mas que para a pessoa nascer de novo, ela tem que estar quebrantada para poder aceitar a palavra e ela ser aceita por ela. Então acaba chegando quase que a mesma coisa, mas ele fala de um espírito que seria sensível a Deus. O verso 27 ele diz: porém o meu espírito em vocês. Isso não existia na velha aliança, mas é algo da nova aliança. Um novo espírito, o espírito do homem, e o espírito de Deus habitando no homem, regenerado por Deus. E eu levarei a agirem segundo os meus decretos. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando nós nascemos de novo. O Espírito de Deus veio habitar em nós, e a presença do Espírito de Deus, que é o autor das Escrituras, porque homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Ele é uma referência aos profetas que são citados nas Escrituras, e diz que nenhuma das Escrituras é produto da imaginação do homem, mas homens de Deus falaram, movidos pelo Espírito de Deus, e foram aqueles que foram usados por Deus para escreverem as Escrituras.
Então, quando o Espírito de Deus vem viver naquele que nasce novo, ele traz com ele a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus está no Espírito de Deus que vive hoje no meu espírito e no seu espírito. Se você já recebeu Jesus como Salvador e Senhor e o Espírito Santo habita em você, então você tem essa palavra. É bem verdade que quando nós nascemos de novo, nós não conhecemos a palavra de Deus. Mas nós sabemos que uma coisa que fazíamos antes e achávamos certo, agora não vamos achar mais. Porque o Espírito de Deus vai nos constranger a não sentirmos mais bem fazendo coisas que fazíamos anteriormente. Eu ainda não conheço a palavra, mas o fato de eu ter conhecido o suficiente para crer em Jesus e receber Ele como meu Salvador, já me deu um coração novo, um espírito novo, se quiserem usar essa expressão, e o Espírito de Deus veio residir em mim, e Ele me faz sentir se o que eu vou fazer está certo ou errado. Eu não vou conseguir fazer o que posso ter feito a vida toda depois de nascer de novo e ter o Espírito de Deus. Aquilo que contraria as Escrituras, mas que eu ainda não conheço totalmente. Que eu ainda não conheço. Literalmente, uma pessoa quando nasce novo, normalmente ela não conhece as Escrituras, mas ela sabe. Ela sente que tem alguma coisa errada naquilo que ela vinha fazendo. E ela não consegue mais fazer, ou não se sente bem fazendo. É a lei de Deus no coração do homem. É a lei de Deus no espírito do homem. Depois disso, a palavra de Deus vai sendo pouco a pouco inscrita em nossas mentes pelo Espírito de Deus. O texto de Hebreus diz: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração. E depois diz: e as escreverei em sua mente. A palavra no coração, ela não está descodificada. Ela está como que em código no nosso coração, que nós não a conhecemos ainda. Então ela precisa ser descodificada. Isso é, eu preciso entender aquilo que ele me dá a impressão. Eu preciso entender por que eu não me sinto bem quando eu faço uma coisa que eu sempre fazia. Mas por que eu consigo fazer uma coisa que eu nunca tinha feito? Louvar a Deus, ter prazer em ouvir a palavra dele, coisa que eu não tinha antes e agora eu tenho. Por que isso? Eu não sei, mas o fato é que de repente algo mudou aqui dentro. É isso que a pessoa que é nascida de novo e ainda não conhece esse livro sabe. Mas à medida em que vamos ouvindo acerca desse livro, à medida em que vamos lendo esse livro, então aquilo que era uma impressão forte, profunda, impressiva mesmo no nosso espírito, então vai vir para a mente. Então essa palavra vai sendo escrita pouco a pouco na nossa mente. Eu não estou falando de conhecimento intelectual. O conhecimento intelectual não escreve essa palavra na nossa mente. É um conhecimento espiritual. E só é possível àqueles que têm o Espírito de Deus. Quando eu ler a palavra, eu vou entendê-la com o auxílio do Espírito que já habita em mim. E ele vai trazer entendimento.
tanto na velha aliança quanto na nova aliança, ninguém pôde até hoje entender a palavra de Deus senão pelo Espírito de Deus. Nós temos muitas evidências disso na velha aliança e na nova aliança, então, nem se fala. E o texto diz: e as escreverei em sua mente. Bem, e Ezequiel 36, 27 diz assim: porém o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Obedecer fielmente fala de um conhecimento revelado, fala de detalhes, de pormenores, fala de algo que você faz consciente, porque você sabe por que está fazendo. Para tanto, é necessário que a palavra que está no coração esteja então também na mente. Efésios 4, 22 a 24 trazem uma luz enorme sobre esse assunto. Ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. O que é esse despir-se? Esse despir-se fala de uma limpeza, vamos ser coerentes com o texto. Fala de você tirar uma roupa velha que não serve mais. O que é essa roupa velha? Essa roupa velha é toda a bagagem que você adquiriu ao longo da sua vida e que não se coaduna agora com essa nova vida que você tem em Cristo. Então você precisa despir-se dessa roupa. São instruções, são práticas, são costumes, são hábitos, fazem parte de uma cultura adquirida através da sua família ou através das pessoas que influenciaram a sua vida. Tem coisas boas e coisas ruins, mas ele está falando em despir-se do velho homem. O que é o velho homem? É um homem que estava feito à prática do pecado. Então ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. E o verso 23 ele diz: a serem renovados no modo de pensar. A serem renovados no modo de pensar. Essa pequena declaração, a serem renovados no modo de pensar, na versão, de acordo com os melhores textos no hebraico e no grego, diz assim: a vos renovar no espírito da vossa mente. É uma tradução literal. O Atmani, num dos seus livros, que eu já não sei qual é, ele fala de uma... É como se você tivesse uma região na sua mente onde a palavra é revelada a você e você a compreende. Eu não chegaria a tanto e nem preciso pensar dessa maneira. Mas o fato é que o texto está dizendo: a vos renovar no espírito da vossa mente, ou a serem renovados no modo de pensar, fala de uma renovação espiritual da mente. O texto no original é muito claro. É uma renovação espiritual na mente. É você pensar, passar a pensar de acordo com o que a Bíblia diz. É você passar a pensar de acordo com o que ela ensina. Mas não é um entendimento intelectual. É um entendimento espiritual na sua mente. Por que a mente? Porque a mente é o canal através
através do qual você vai viver aquilo que você acha que é certo. Tudo que você vai fazer passa antes pela sua mente. Você pensa, você raciocina e pode aceitar ou não uma ideia e um conceito. Mas no momento em que este conceito, este princípio, este ensino já foi colocado na sua mente e faz parte da sua nova veste, da sua nova vida. Bom, convém dizer que a nova vida você a tem no Espírito. E o que o texto está dizendo é a necessidade de você trazer o que está no seu Espírito para a sua mente. Como é que nós fazemos isso? Através da leitura da palavra de Deus. Mas é preciso que eu e você peçamos a Deus entendimento espiritual. Não está na mensagem, mas Paulo escrevendo, acho que aqui Colossenses também ele fala bom, Efésios com certeza fala, mas em Colossenses também eu acho que ele fala. Mas vamos em Efésios capítulo 1. Verso 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. E ele vai dizer o que ele pede. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele dos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Então, ele está dizendo que orava para que os efésios que haviam se convertido ao Senhor pudessem ter espírito de sabedoria e de revelação, para que pudessem entender a vontade de Deus, o propósito de Deus para a vida deles. E ele cita aqui no verso 17: lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus, dele. Oro também que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, isso é, você entenda, espiritualmente falando, a fim de que vocês conheçam para que você foi chamado, qual é a riqueza da gloriosa herança que ele deu aos santos, que é o seu próprio Espírito em nós, e a incomparável grandeza do seu poder, que diz que é o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, são realidades que o apóstolo conheceu e que ele queria que aqueles aos quais ele ministrou a palavra também tivessem a mesma experiência. Conhecimento revelado. Conhecimento revelado vem hoje pelas Escrituras e pelo Espírito de Deus. E vem através da oração, por isso que a gente tem que orar. Salmo 119, verso 18, a versão mais antiga diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Muito bem. O texto continua dizendo, a serem renovados, eu sou em Efésios 4, 23 agora, no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ele manda você e eu despirmos-nos do velho homem e a nos
nos revestirmos do novo homem. O novo homem já existe no nosso espírito. Esse novo homem tem que ser trazido para a minha mente, para que quando o Espírito de Deus quiser mover-se em mim, ele não encontre barreiras na minha mente. Se você não ler esse livro diariamente, você vai ter muitas barreiras na sua mente. Você vai dizer, mas eu já tenho um entendimento, sim. Mas você ouve 1000 coisas todos os dias. Você é influenciado e afetado por 1000 informações. Se você não gastar tempo diariamente com esse livro, você será muito mais influenciado pela novela que você vê, pelo filme que você assistiu, pelo padrão que você vê de ação na vida das pessoas com quem você trabalha, estuda, convive. Nós somos afetados e influenciados pelas pessoas. Se nós não nos ativermos na palavra de Deus e gastarmos tempo diariamente lendo essa palavra, meus padrões vão relaxando, aquilo que eu sabia e tinha como importante eu vou deixando de lado. Coisas que eu não fazia antes eu passo a fazer, porque todo mundo está fazendo, porque está na moda, porque é comum as pessoas fazerem. Então eu vou me acostumando com aquelas coisas, com aqueles padrões. Mas se eu ler a palavra de Deus, eu não vou baixar o padrão. Eu não vou permitir que qualquer influência mundana mude a minha maneira de agir, em função do que eu vejo, ou do que eu ouço de pessoas, porque eu estou continuamente lendo a palavra de Deus, e o meu espírito vai sendo fortalecido constantemente. Por isso que o texto diz, a revestir-se do novo homem. Isso vem pela inovação da mente, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Se você vem acompanhando as células e vem participando dos estudos que são feitos nas células, você já viu, já chegou, foi o último verso que nós vimos, que diz que Jesus, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com um único sacrifício, porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Isso significa que nós nos tornamos perfeitos através do sacrifício de Jesus. Isso é o que é o meu espírito, é o seu espírito. Agora, essa perfeição ainda não chegou à mente na sua inteireza. Se eu tiver todo o conhecimento que o Espírito de Deus tem na minha mente, não haverá limites para o Espírito de Deus agir na minha e na sua vida. O que cria todo o embaraço é a minha mente. Por que eu não falo de Jesus para A, B ou C? Eu tenho medo. De onde vem esse medo? Da minha mente. Não vem do meu espírito. Não vem do Espírito de Deus. É essa revelação, é esse entendimento que vai levar-nos a arrependermos do que praticamos de errado. Você não pense que você sabe tudo, você não sabe. Você pode saber muita coisa intelectualmente, mas se isso ainda não passou
não foi resultado da renovação do Espírito na sua mente, a ficha ainda não caiu. Ou então você passou batido, isso não entrou, você ainda não assimilou isso totalmente e você continua sem praticar aquilo. A prática da palavra de Deus só é possível quando a sua, a minha, a nossa mente for renovada. É isso que a Bíblia chama de arrependimento. Arrependimento é a tradução de uma palavra grega chamada metanoia. Meta fala de mudança. E noia fala de mente. Mudança de mente. Mudança da maneira de pensar. Você vai despir-se do velho homem e vai ser renovado pelo novo homem. Isso implica em mudança de atitude. Nós estamos às vésperas de um novo ano. Se queremos começar bem, vamos começar lendo a palavra de Deus e atendo-nos a ela. Então, o que produz mudanças é a renovação da mente. É isso que muda a vida das pessoas, é isso que traz mudanças permanentes e duradouras. Mas isso não pode acontecer se não nos expusermos às Escrituras. Este entendimento vem quando ouvimos, lemos, estudamos, memorizamos e meditamos nas Escrituras. O Salmo 1:2 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E nessa lei medita dia e noite. Como é que você vai meditar em algo que você não leu? Como é que você vai meditar em algo que você não ouviu? Normalmente você se lembra das coisas que você ouviu mais recentemente. As lá de trás, se elas foram importantes para você, foi um fato importante, você vai se lembrar. Se não, e assim mesmo alguém precisa te cutucar. Olha, você lembra disso? Ah, é verdade. Eu sou uma pessoa que, eu não sei como você é, mas você chega numa fase da vida que você só se lembra daquilo que realmente é importante. Há certas coisas que você ouve e elas não ficam. Porque eu não quero perder tempo com coisas que não vão de forma alguma edificar a minha vida. Então são informações, não estou dizendo que é coisa ruim não. Podem ser coisas boas, mas são coisas que não vão me acrescentar nada. Então eu ouço. Se você perguntar no final do dia, eu não sei mais o que eu ouvi. Daí a importância de você ler essa palavra. Olha, ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. A meditação é o fruto de todas essas 4 primeiras coisas: ler, ouvir, estudar e memorizar. Nós temos batido na tecla da questão da memorização de textos. E encontro uma barreira enorme na vida de muita gente que, olha, você pode falar 1000 vezes, é mandamento de Deus. Bem-aventurado é o homem, o texto diz, não, nós vamos chegar lá. Aqui diz como é feliz. Como é feliz aquele, depois vai dizer que tem a sua cruz, cuja satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. Esse é o bem-aventurado, é o homem feliz.
Josué 1,8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. O que ele está dizendo? Fale desse livro da lei. Fale. Mas ele diz assim: antes, medita dia e noite. Antes de falar, eu tenho que meditar. Eu não vou falar algo que eu não meditei. Eu não vou falar de algo que não passou pelo meu coração. Antes, medita nele, nesse livro da lei, dia e noite. Por que eu devo meditar? Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Esse livro a gente não lê para adquirir conhecimento intelectual. A gente lê para a nossa vida ser mudada por ele. Eu leio para pôr em prática. Eu leio para observar. Não adianta nada você estar aqui domingo após domingo se você ouve por esse ouvido e sai por esse, porque você não valoriza o que você ouve. Ah, já ouvi 1000 vezes. Eu não quero saber se você já ouviu 1000 vezes. A Bíblia é um livro de repetições. Eu quero saber se você está vivendo o que você sabe. Se você não está vivendo, essa palavra ainda não encontrou lugar na sua vida. O texto diz: porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quem não quer ser bem sucedido? Todos nós queremos. Mas o caminho do sucesso de uma vida bem sucedida no casamento, nas relações interpessoais, nas relações profissionais, na relação com o mundo, com todas as pessoas, depende de você conhecer esse livro e viver esse livro. A bênção de Deus virá quando você ater-se aos princípios que temos nessa palavra. Nós temos nela princípios de vida. Eu vou terminar, não sei se eu vou terminar essa mensagem hoje não, pelo visto. Mas vamos lá, Provérbios capítulo 4. Mas eu vou terminar na hora, tá? Tendo terminado o texto, agora a gente vai parar. Provérbios capítulo 4. Eu não disse, mas os irmãos viram que nós não estamos falando sobre autoridade espiritual. O assunto não acabou não. Mas estamos dando um intervalo. Se for possível, nós continuamos com esse intervalo na semana que vem. Semana que vem tem pregadores aqui, o pastor vai vir pregar aqui. Então, bom, não vai ser a sequência então, mas tudo bem. Provérbios capítulo 4, versículo 13. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. É uma instrução de um pai para o seu filho. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. O verso 4 diz: ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa.
Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Isso só já seria, não precisava nem falar mais nada. Voltando ao texto de Josué, para encerrar daqui a pouquinho, ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, antes de falar, eu preciso meditar. Eu preciso praticar. Então eu poderei falar. Isso não significa que você tenha que ser perfeito, mas que você está perseguindo aquilo que você vai falar. É por isso que o primeiro mandamento é: edificamente em vocês a palavra de Cristo. O segundo mandamento é: ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Aqui fala do mútuo ensino, do mútuo aconselhamento. Como? O texto diz: com toda a sabedoria. E onde é que a gente adquire sabedoria? É na palavra de Deus. Quem não conhece a palavra de Deus fala muita bobagem, joga muita conversa fora, porque não conhece a palavra de Deus. Sobre essa sabedoria, 1 Coríntios 2, 6 e 7 dizem assim: entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não a sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Não importa quão sábia seja uma pessoa, a sabedoria dela não me acrescenta nada se não for a sabedoria de Deus. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Era isso que Paulo falava, era isso que ele tinha na sua boca. Era a sabedoria de Deus. Não estamos falando eruditamente, não estamos falando palavras de sabedoria humana, nós estamos falando da sabedoria de Deus. É por isso que o Salmo 1 e 2, nós estamos falando de aconselharmos mutuamente. O Salmo 1, voltando a ele, diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E lá no verso 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que não faltam são conselhos de pessoas que não devem ser seus nem meus conselheiros. Não vai faltar na vida pessoas que vão chegar e dizer para você o que você tem que fazer. E o texto diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. O que tem um ímpio para ensinar para você? Que modelo de vida tem um ímpio para a sua vida, para a vida das pessoas que você ama? Nenhum. E quando você entra pelo cano, você não entra pelo cano sozinho, não. Todo mundo que está ao seu redor sofre as consequências do seu erro. Se você tiver um mau conselho, se você tiver uma má orientação e ater-se a essa má orientação, você vai se dar mal. E as pessoas que estão ao seu redor vão sofrer as consequências desse mal que virá sobre você. Eu acho que agora eu tenho que parar. Ainda não vimos
depois o resto, no momento oportuno, a gente volta a falar sobre isso. Mas eu queria que você estivesse pensando na importância e na necessidade de ler esse livro. Eu e a minha esposa o lemos diariamente juntos. E nós conversamos muito sobre o que lemos. Nós não lemos isso aqui batidamente. Tipo, chegou no final, cumpriu o ritual, a minha obrigação. Não tem nada de obrigação. Nós discutimos o texto. Nós tratamos do texto, esmiuçamos o texto. Saímos daquele texto, vamos para outro. Seguimos o roteiro de leitura diária da Bíblia. Mas, se for necessário, a gente sai dali, vai no outro texto e volta para isso. Talvez você pense, o pastor não precisa nem ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia todo dia. Só quem é tolo é que pensa que não precisa ler, que já sabe tudo, como eu já ouvi de muitas pessoas. Já lê a Bíblia toda, e daí? Quanto mais você lê, mais você sabe que não sabe nada desse livro. Você sabe que é impossível você captar tudo que você lê. Então é preciso ler muitas vezes, é preciso ler repetidas vezes, é preciso memorizar, é preciso realmente amar esse livro. Olha, se você ama a sua vida, ama esse livro. Esse livro é o livro que pode abençoar a sua vida. Seus filhos devem ver você lendo esse livro para que eles sintam o desejo de ler esse livro. Assim como seus filhos devem ver você orar para que eles sejam despertados para a importância da oração. Filhos aprendem muito mais pelo que vem do que pelo que você diz. Se o que você diz bate com o que eles veem, então eles vão falar, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Mas isso aí já é outra história. Feche o seu olho e fale com o Senhor. Fale sobre o que Ele tem falado ao seu coração. E o meu desejo é que você faça o propósito agora mesmo de ler esse livro todos os dias. E que você não deixe de sair daqui sem apanhar um mapa de leitura da Bíblia, se você ainda não fez. E busque ler esse livro. Eu quero o seu bem, quero o melhor para você. E sei com certeza que você precisa desse livro. Ele é a boca de Deus. É através dele que Deus fala com você diariamente. Se você tem prazer e tem desejo de ouvir a direção de Deus para a sua vida, leia esse livro. Pai, nós te louvamos por este livro. Te louvamos por esta herança preciosa, rica, que o Senhor nos leva pelo teu Espírito a amar. Amamos a tua palavra. Temos prazer nela. E eu quero te pedir que tu tragas fome e sede deste livro a todos que me ouvem aqui hoje. E que nós, como igreja, estejamos lendo esse livro diariamente. Deus, ouça-me. Eu sei que é uma oração que o Senhor quer responder. Eu sei que é a tua vontade. Mas sei também que o Senhor respeita o livre-arbítrio que cada um tem. Mas eu te peço, Deus, opera nos corações, traz o necessário quebrantamento e o desejo e a necessidade para cada um buscar neste livro vida abundante, vida frutífera,
vida abençoada.